O tempo de calor na sala de aula ficou para trás. Em Mossoró, agora a sala de aula é geladinha. A prefeitura climatizou as escolas e entrega fardamento completo para os alunos. Agora ninguém passa mais calor, né? Na sala também geladinha. É para se orgulhar. E tem kit escolar completo, viu? Eu me senti muito privilegiada, pois antes a gente só recebia as fardas. Quando eu cheguei aqui, a gente passou a receber fardamento completo. Bota nas costas a bolsinha, vem todos felizão eles. Também tem o programa Partiu Brasil e o de Mossoró para o mundo. Tá lá, vendo todos aqueles monumentos e tudo mais, foi maravilhoso. A gente aprendeu muita coisa. Além da reforma e construção de novas escolas e creches, os resultados comprovam. A educação de Mossoró é de se orgulhar. Prefeitura de Mossoró, cidade que dá orgulho. É aproveitar e terminar o mês tranquilo, Mossoró, Seridó e Alto Oeste. São 100 mil no sorteio de domingo do Natal Cap e muito mais. Confere só. 5 mil no primeiro, 10 mil no segundo e 15 mil reais no terceiro sorteio. 100 mil reais no quarto sorteio. 30 giros à sorte de R$1.000 cada e mais um giro extra de 5 mil reais. Garanta já o seu título por apenas R$10. O próximo sorteio é domingo, dia 19 às 9 horas. Ao vivo nas TVs Ponta Negra, Tropical, Band, TCM e toda a rede Natal Cap. Quer ganhar? Compre já! Confira o regulamento e condições gerais no site natalcap.com.br. Ao adquirir o Natal Cap, você ajuda o Hospital Infantil Varela Santiago cedendo o direito de resgate, título emitido pela Cover Capitalização. Que o serviço de oncologia do Wilson Rosado é um dos melhores da região, muita gente sabe. O que talvez você não saiba é que o hospital também atende pelo SUS. Isso garante que mais pessoas tenham acesso a um serviço de excelência em oncologia, com profissionais qualificados e uma estrutura de alto nível. Hospital Wilson Rosado, Centro Mossoró, fone 3318-9000. Você já sentiu aquelas dores musculares irritantes que atrapalham o seu dia? Apresentamos Rematroz Gel Ultra Forte. Rematroz tem fórmula avançada que penetra profundamente, proporcionando alívio imediato. É a base de ervas e óleos essenciais do mais alto padrão de qualidade. Rematroz combate o reumatismo, artrose, sequelas da Covid e da chikungunya. Combate dores por pancadas, torção, lesão, artrite, fibromialgia, torcicolo e lombalgia. Diga adeus às dores musculares e articulares com Rematroz, produto altamente seguro, livre de parabenos e outras substâncias cancerígenas. Rematroz Gel Ultra Forte. Peça na farmácia e loja de produtos naturais. A nossa clínica evoluiu porque sua saúde não pode esperar. Agora dobramos nossa capacidade para oferecer diagnósticos ainda mais rápidos com 2 ressonâncias magnéticas de última geração. Além disso, inovamos com o tratamento em câmeras hiperbáricas, acelerando cicatrizações e recuperações complexas. Tecnologia, cuidado e atenção em um só lugar. E para sua comodidade, atendemos 14 planos de saúde. Verifique disponibilidade. Nossa clínica, cuidar de você é o que nos move. É preço baixo que você quer? No Supermercado Queiroz tem preço baixo todo dia. Carne bovina colchão duro quilo 38,98. Cerveja Stella 600 ml 9,28. Leite condensado Italac 5,98. Café almofada Santa Clara 14,98. Aqui tem promoção. Leite em pó claríssimo 700 gramas 25,98. Supermercado Queiroz. É barato todo dia. Vem com a gente, ação comercial te deixa muito mais contente. Porque aqui você encontra tudo o que você precisa com melhor atendimento, maior variedade, elétrico, hidráulico, lustres, luminárias, garantia de quem mais ilumina a cidade. Vem com a gente, ação comercial te deixa muito mais contente. Sol Comercial, Avenida Alberto Maranhão, telefone 3316-2800. Vem com a gente, a Sol Comercial te deixa muito mais contente. Sol Comercial. ZYJ 598 10 kW 1170 kHz.
Difusora Mossoró, a fala do povo. Difusora, não há distância que nos separe. Difusora, Começa agora o programa Política Sem Filtro. A análise, a leitura dos cenários, as projeções. Fique por dentro de tudo que acontece na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Política Sem Filtro. Apresentação Neto Queiroz e Gessé Rebouças. Neto Queiroz. Boa noite, meu amigo, boa noite, minha amiga, você que está sintonizado agora às 18h08 na Rádio Difusora de Mossoró e na FM Costa Branca de Areia Branca, você que está sintonizado no Política Sem Filtro. Eu, Neto Queiroz e Gessé Rebouças estaremos juntos debatendo, analisando e trazendo para você as informações da política do dia, o que é novidade, o que são os bastidores, quais as informações. Aqui a conversa é franca no Política Sem Filtro desta quarta-feira, dia 15 de abril de 2026. Eu acabei ali de assistir o jogo do Bayern de Munique contra o Real Madrid. Rapaz, ali o futebol é no outro nível, o futebol é diferente. 4-3 para o Bayern, tirou o Real Madrid da Champions League e um jogaço, fora do comum. Pra se ter uma ideia, meu povo, uns 5 minutos já tava 1-1 o jogo, isso é que é jogo, viu? E nos 5 últimos minutos também tem 2 gols, então o negócio é, o jogo começa e termina emocionante. E essa Rebouças que torce aqui para um timezinho mais fraco aqui nessa região, aí ele não sabe o que é essa coisa de alto nível, né? Esse futebol encantador, acostumado com aquele feijãozinho velho com arroz de arubuzada, né? Boa noite, essa. Boa noite, começa meio provocante, que eu gosto, viu, amigo? Boa noite. Jogo de alto nível, né? Pois é, amigo, tá certo. Boa noite, Neto. Chegou animado, porque o cara só se anima com o time dos outros. O time dele mesmo não anima muito ele não, sabe? Inclusive ele chegou aqui, disse, opa, Neto, o senhor tá igual ao Botafogo, chegando por último, né? Então, não vem me provocar não, meu amigo, que tem, sabe? Que história é essa, Botafogo chegando por último? Botafogo chega ali na frente, rapaz. Faz tempo que a gente só tá ali na frente. Esse ano é porque o nosso dono lá, o John Textor, tá bagunçando o coreta, rapaz. O time tá devendo até os cabelos da cabeça. Rapaz, a gente não sabe quem é o dono, de onde é que vai vir dinheiro, quem vai pagar as contas, a coisa tá feia, viu? Mas tá aí. Mas assim, o Botafogo, né, tem dado grandes contribuições para o futebol brasileiro, né? Por exemplo, o Luiz Henrique, que é um jogador que para mim deveria estar na seleção. Hoje é o jogador que tem mais potencial na seleção brasileira ali. Ele vem jogando muita bola. E é uma contribuição do Botafogo, né? Não, quando eu vejo o seguinte, rapaz, o Botafogo foi campeão naquela Copa lá em 2024, da Libertadores do Brasileiro. Demos licença ao pessoal do Panorama Esportivo. Né? Mas você olha o seguinte, cara, a gente tinha jogadores de um nível... Olha, o Luiz Henrique é um grande jogador. O Igor Jesus, que tá lá no futebol inglês, é um centroavante de muita capacidade, de nível. Ele vai lá para os times de ponta da Inglaterra agora. Você pega o goleiro, tá lá. Aí você pega mais o Almada, que tá no Atlético de Madrid, jogando no Atlético de Madrid, disputando Champions e tudo mais. Aí Marlon Freitas, titular absoluto lá no Palmeiras. O time era bom, rapaz. A gente que não dava muito valor. Mas o time era bom, sabe? A gente foi campeão, não foi campeão pra cá, não. A gente tinha um time. Aí a gente tem essa dívida com o João Textor, que tem essa dívida agora com todo mundo. A gente tem uma dívida com ele tem uma dívida agora com todos os fornecedores, todos os times, leva todo mundo, não paga ninguém. Vamos aqui para a escalada, vamos ver os assuntos, rapaz. Os assuntos, deixa eu abrir aqui no meu celular. Os assuntos, a nossa pauta do Política Sem Filtro de hoje, quarta-feira. Pesquisa Quest, Flávio Bolsonaro na frente de Lula.
Na Quest é a primeira vez, viu? Na última eles estavam empatados. Nominata da esquerda tem polêmica com notícias sobre o Dr. Bernardo e uma volta dele ao MDB no futuro. O convite do PSB para Ciro Gomes disputar a presidência. Será, hein, que o jogo vai mudar? Ciro Gomes vai ter coragem? Ele disse que está consultando a família. O que os pré-candidatos ao governo estão fazendo da vida, Gessé? O que os pré-candidatos ao governo estão fazendo nessa etapa do campeonato, as estratégias de cada um. Vamos falar um pouquinho sobre isso? O que é que Álvaro Dias, o que é que Alisson e o que é que Cadu estão fazendo da vida? A tentativa de Fátima Bezerra de subir Samanda Alves de prateleira, até botar ela na prateleira mais alta, levou Samanda para Lula. E os primeiros, eu vou trazer de novo esse assunto, que a gente já pautou 3 vezes e a gente não consegue chegar no último tema da pauta, que é os primeiros 15 dias de Marcos Medeiros à frente da prefeitura de Mossoró. Um dia a gente fala disso porque todo dia está na pauta, mas a gente esgota o tempo e não consegue vencer a pauta toda. Eu vou começar então sua pesquisa Quest, vamos colocar aí meu caro Janaildo aqui do controle, nos auxiliando, né? Nos tornando possível o nosso programa. Você tem aí, Jessé, os números? Se você puxou aí, baixa aí logo. Bom, os números de hoje, né? Pesquisa Quest. Lula, mensalmente tem uma pesquisa Quest, só pra gente situar. Desde agosto, né? Eu tenho esses levantamentos de agosto pra cá. Agosto, obviamente, de 2025, né? Não pode ser agosto desse ano que a gente nem chegou. De agosto de 2025 pra cá, Neto, havia lá naquela época, em 2018, em 2025, agosto de 2025, eu estou fazendo aqui um print e mandando aqui para Rádio Difusora. A gente está com compromisso didático aqui, viu, Neto? Eu estou trazendo. Muito bem. Eu estou trazendo isso aqui para ouvir o telespectador. Não, mas já está feita, porque não deu tempo encaminhar aqui. Traga os números, deixa enrolar. Agosto. Flávio Bolsonaro estava com 32%, é o computador que está lendo demais para enviar. Flávio Bolsonaro estava com 32% e Lula com 48%, Neto. Isso em agosto de 2025. Em dezembro de 2025, Flávio Bolsonaro estava com 35% e Lula com 45%. Ou seja, havia 10 pontos de diferença entre Lula e Flávio Bolsonaro. A partir daí onde efetivamente o jogo começou, né? Começou assim, porque definiu-se. Definiu-se, exatamente. Em janeiro, Flávio estava com 37% e Lula com 44% das intenções de voto. Em fevereiro de 2026, Flávio com 34% e Lula com 40%. Desculpe. Fevereiro, Flávio com 39% e Lula com 44%. Uma diferença de 5 pontos. Já em março, temos esses números aí? Essa aí não, essa que tá que você mandou aí é outro número, mas vai dizendo aí. Mas em março desse ano, Flávio Bolsonaro estava com 41% e Lula também com 41%. E agora, a pesquisa de hoje, divulgada hoje, essa pesquisa, Flávio Bolsonaro está com 42% e Lula com 40 pontos. Diferença positiva para Flávio Bolsonaro de 2 pontos pela primeira vez na série histórica da pesquisa do diretor da Quest, Felipe Nunes, que expôs esses números. Olha, esses números mostram o seguinte, que nós temos essa realidade, Gessé, colocada no Datafolha. É 1 ponto à frente no Datafolha. Na Quest, 2 pontos. Na pesquisa, eu não me lembro o último número, mas saiu semana passada, também acho que era 1 ou 2 pontos a diferença. E outros institutos estão trazendo essa realidade. Então, primeiro que me parece que é a realidade. É uma constatação. Me parece que o quadro é esse. Que de fato, hoje, Flávio Bolsonaro e Lula têm uma disputa acirrada, que não tinham na virada do ano, não tinham, e agora tem essa disputa acirrada, e que nós temos duas coisas muito, muito claras, que é a curva ascendente de Flávio Bolsonaro, seja em qualquer pesquisa, a curva de Flávio Bolsonaro é para cima, ele saiu de 33, 35, 37, dependendo de qual instituto seja, e hoje ele tem acima de 40, isso é uma realidade. E Lula tem uma curva de ascendência, de descendência, ele foi lá de 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, chegou em 40, então Lula tem uma curva de queda e Flávio uma curva de subida. Essas curvas se encontraram em março, segundo a Quest, e agora houve a ultrapassagem de Flávio sobre Lula.
A gente não pode olhar para as pesquisas e dizer, não, mas nós estamos 6 meses da eleição, não quer dizer nada, vai depender. Eu sempre digo que a economia é quem vai determinar os rumos dessa eleição, acredito nisso, mas essa é a realidade de momento. Não vejo diferente disso, acredito piamente nesses números de que hoje Flávio Bolsonaro, tá aí os números, né? Que hoje Flávio Bolsonaro tem, se não condição igual, um pouco à frente do Neto, Lula. O pessoal está focado muito na questão dos... Não, esse é o cenário de momento. Tá errada essa leitura. Isso é um cenário, Neto, que já é um filme de curta-metragem. Então não é mais a fotografia. Isso é um filme. Filme curto. Mas é uma fotografia do momento. Não, Neto, mas é um curta-metragem, Neto. Eu tô dizendo por quê? Porque a gente tá percebendo um movimento de agosto, de 25 para cá, de um afunilamento, de uma aproximação, que agora, Neto, virou uma diferença. Quando eu digo que é um curta-metragem, é nesse sentido, que o momento é 2 pontos de diferença dentro da margem de erro, mas se você olhar o filme, Neto, esse curta-metragem, se desenha pior para Lula do que o filme propriamente, do que o retrato do momento. Isso é o que eu quero dizer. O diagnóstico, ele se torna muito claro. Eu estou entendendo o que você quer dizer. A fotografia não deixa de ser o retrato do momento, mas é um retrato que revela muito mais do que uma imagem momentânea. E ela mostra um contexto. Isso. Ela deixa muito... E é isso que eu estou dizendo, na linha que eu estou dizendo. Para mim, o contexto dessas duas curvas está muito claro. Porque não é o contexto de uma fotografia, é um contexto de todas as fotografias. A curva de Flávio para cima, a curva de Lula para baixo. Aí os números aí, viu, Neto? Tá aí os números. Então, em todos os dados, se você vai pegar aí, olha, Flávio vai de 32 em agosto, dezembro tem 35, janeiro 37, fevereiro 39, março 41, abril 42. Lula vai vir de 48 em agosto, desce em dezembro para 45, em janeiro 44, em fevereiro 44, em março 41, em abril 40. Intenção de voto segundo turno, só lembrando aí. Isso é segundo turno, que a gente está olhando mais para o segundo turno porque de fato eu acredito que vai ter o segundo turno. Eu acho que a única chance da eleição não ter o segundo turno é se Lula passar de Flávio, assim, porque me parece que dentro da esquerda ele não está dividindo voto com ninguém, entendeu? Como ele não divide por ninguém, se ele conseguir a totalidade dos votos, quando ele pula para o segundo turno, ele não pula com quase nada. Então, quem pega para o segundo turno dos outros é Flávio, porque a direita está dividida em quanto? 3, 4 candidatos, ou 5 candidatos, mas a esquerda só tem um nome, é Lula, por isso que eu acredito. Se ele ganhar, eu acho que ele ganha no primeiro turno, a chance dele levar no primeiro turno, porque... ele já leva tudo que tem e se não ganhar lá, não vai ganhar também no segundo. Essa é a minha ideia. Neto, mas também temos outro cenário de detalhamento, o senhor que é um analista de pesquisa. Janail, temos aí o segundo quadro aí que eu enviei para você, bota aí por favor na tela, para a gente analisar isso aqui, que é uma coisa importante já de imediato, que é o seguinte, olha, tem um recorte na pesquisa... tá aqui uma tela, tô olhando para essa e ficando de costas. Vou olhar para essa outra aqui. Tem um recorte aqui que é muito interessante, Neto. Diga aí. Isso é recorte por camadas, né? Vamos lá. Por gênero. Flávio Bolsonaro, entre homens, Lula perde. Mas diminuiu a vantagem de Lula no público feminino. Ou seja, Flávio diminuiu a vantagem em relação a Lula no público feminino. Porque você tem que olhar, Gessé, um pouquinho, o contexto da eleição de 2022 para fazer o comparativo com esse... Por isso que eu coloquei, mulheres foram pilar decisivo de eleição. Lula perdeu a eleição entre os homens em 22. Ele ganhou a eleição do Bolsonaro, mas os homens, se fosse só homens, Bolsonaro tinha ganho. E quem deu a vitória a Lula foram as mulheres. Né, que votaram maciçamente em Lula. E agora essa vantagem que Lula tinha, ele ainda tem vantagem no público feminino, mas agora perdeu muito, encurtou bastante esse espaço. Mas sabe o que é interessante? Flávio Bolsonaro ganha de lavada de Lula entre o público jovem de 16 a 34 anos. Esse conjunto de jovens sempre votou, Neto, maciçamente no pensamento progressista. Porque é uma característica da juventude votar com esse aspecto mais social, até porque são egressos, estão saindo da universidade, etc. O ideário ali existe para todo mundo. Outra coisa interessante, Neto, que foi uma aposta do governo que não está surtindo efeito.
2 a 5 salários mínimos. Flávio Bolsonaro está com 47 e Lula com 36. A faixa que o governo apostava que ia ganhar por conta da isenção do imposto de renda. Esse é o outro recorte que o governo vai ter que ter atenção. E aí outra questão, Neto, é justamente acima. Flávio está à frente, mas era empate antigamente, quando começou essa série, era um empate. E Flávio hoje está à frente. E outra coisa interessante, Flávio diminuiu a diferença de votos entre os católicos. Era 54 para Lula e 30 para Flávio, e agora essa vantagem está 46 para Lula e 38 para Flávio. Ou seja, Lula caiu 16 pontos no público católico também. Gessé, quando a gente vê essas pesquisas e essa queda de Lula, aí você olha o contexto. Nós já tivemos esse debate, mas como eu tenho elementos novos para trazer aqui nesse debate, eu vou trazer de volta, que a gente vai explicar o que está acontecendo, a queda de Lula e o crescimento de Flávio. Porque quando a gente olha para as quedas de para esses retratos, eu já disse aqui e vou repetir, é Lula que está caindo, Flávio está subindo, mas eu diria, é Lula que está caindo, não é Flávio que está conquistando a subida, é Lula que está caindo, e na medida em que você ele vai caindo, o Flávio vai herdando essa subida. Então, Lula é o grande provocador dessa gangorra aí, por conta da sua queda, entendeu? Por conta da sua queda. Então, o que é que está acontecendo com o governo nesse momento? Aí a gente falou da percepção de corrupção, que aumentou esse noticiário todo. E eu já defendi aqui, trouxe para você uma análise, para você não, trouxe para os ouvintes, mas discuti com você a questão do endividamento da população. O governo está agora com um novo programa para tentar. O governo identifica isso também, está tentando resolver essa questão de endividamento. Mas eu estava conversando com uma pessoa e me trouxe um elemento aí, uma informação que eu não estava dando devida importância, que é verdade. Ainda dentro da questão do endividamento. Sabe o que está acontecendo, Jessé? O mal que pode estar havendo com o país com o tal do consignado, que o governo fez aí 1000 malabarismos para que ele fosse dominante. Sabe o que eu peguei um dado de uma empresa que tem perto de 2.000 funcionários. Só para um dado, né? Sabe quantos dos empregados estão endividados em consignado? Foi criado agora a CLT, quase a metade dos funcionários estão tudo em consignado. E tem gente que consignado que não está quase recebendo salário, porque ele saiu disparando consignado ao mesmo tempo e os bancos não conseguiram frear. E porque você tem um limite, você não pode pegar tudo. Mas quando você faz ao mesmo tempo e a informação não chega para os outros bancos, você aprova consignado em 4, 5 bancos. Quando deu fé, você comprometeu quase 100%. O que é que acontece, Jessé? O cidadão, vamos dizer, o cidadão que ganha R$2.000. E aí ele está com 1.500, 1.000 e poucos reais comprometido consignado, recebendo no final do mês R$800. Me diga uma coisa, Jessé, ele vai ficar no emprego? Preso por não sei quantos meses lá, descontado automaticamente na folha, porque a empresa desconta na folha para poder repassar para o governo, já faz a empresa descontar na folha. Ele vai ficar no emprego, ou a chance dele recebendo 600 no final do mês, vamos dizer a turma de salário mínimo, recebendo 500, 600 no final do mês, ele vai ficar no emprego? Ele vai para o indireto, vai para o mercado informal, vai ser Uber, vai ser não sei o quê, vai botar uma banca não sei de quê, porque lá ele foge desse negócio, não recebe nada na rescisão, porque a rescisão dele fica toda presa, para pagar consignado ele nem consegue pagar, fica endividado lá. E já imagina uma empresa, aí você pega esses números e leva para o país. Quantos milhões de brasileiros não estão endividados agora, comprometidos dentro de suas necessidades básicas, até de fazer a feira, por conta não vou chamar de monstrengo, mas dessa coisa que foi criada aí para fazer o pessoal ter dinheiro para consumir. Agora, sabe qual é a resposta do governo para isso? Liberar 20% do FGTS para pagar as contas e os bancos ganhando dinheiro com isso. O senhor lembra aqui, o senhor estava na bancada do Mais Política, e o senhor lembra que eu fui absolutamente contra a liberação de crédito consignado para a CLT no universo de contenção de inflação. Eu tinha essa opinião porque é uma opinião técnica. Isso, eu não estou tirando isso da cabeça ou então do Delta Alpado de descobrir esse raciocínio. Se o governo está tendo uma política contracionista, como é que você vai liberar crédito consignado? E sabe o que é o problema? O consignado do Brasil, Neto, é uma das maiores perversões que o sistema financeiro nacional possui. Porque
tanto para servidor público quanto para iniciativa privada, é um crédito assim denominado sem risco. E esse crédito sem risco, Neto, ele hoje está 30% ao ano. Rapaz, o cara pediu 8 mil reais ao banco. Só as situações que eu tomei conhecimento. O cara pegou 8 mil reais e deve 37. Vai pagar 37 ao banco. Entendeu? No intervalo de 3 anos. Pega o 8 e vai pagar 37. Tem cabimento, rapaz. A taxa de juros que tá aí. Os bancos ficando ricos, milionários. Tem cabimento. Porque quando você tem um Banco Central comprometido, um presidente da República comprometido com a cartelização do sistema financeiro nacional, obviamente, a resposta para isso é estabelecer o preço do dinheiro da forma como eles entendem. E aí, Neto, o sistema produtivo fica refém, o sistema de serviço fica refém de uma cartelização absoluta do sistema financeiro nacional, e aí o crédito fica mais caro, porque quem é que vai, Neto, com dinheiro, apostar o seu dinheiro na produção, no serviço, tendo que pagar a bola para servidor bandido, lidar com licença, com tudo no mundo, com funcionário, com RH, com tudo quanto. Se ele pega o dinheiro dele, Neto, quando o cabo passa de 1 milhãozinho, 2 milhões, é 150 da CDI, meu amigo, de aplicação. Sabe o que é isso, Neto? É hoje, Neto, dá mais ou menos aí quase 20%, Neto, de juro. De retorno de juros. De juro por ano. Se você aplica 2 milhões, Neto, 2 milhões, isso dá mais ou menos 220 mil reais por ano, em 1 milhão de reais. Aí quem é que vai aplicar o seu dinheiro com risco, com tudo no mundo, com a taxa de rendimento mensal de 20 e tantos mil reais em cima de 1 milhão? Quem é que vai? Ninguém. Eu não conheço esse bandeirante vingador do planeta que vai botar dinheiro tendo a taxa de retorno dessa com capital imobilizado, não. Não conheço. E aí um capital desse não gera um emprego. Esse é o problema. Não gera um emprego para ninguém. Mas pense na crise que se instala no Brasil, porque você tem, além daquele fator das bets, que pega uma parte da população, pega uma parte que está tirando do seu consumo para jogar em tigrinho ou em aposta de jogo. E aí você pega os funcionários das empresas não tirando quase nada de salário no final do mês, aí não vai poder fazer feira, não vai poder comprar, não vai poder ir o cabeleireiro, um bocado de coisa. Que cenário é esse que você está construindo? Que cenário é aí? E diante disso, bancos, diante do empréstimo seguro desse, porque o empréstimo do consignado é seguro para banco. Não tem erro nenhum, o governo é garantidor. Entendeu? De um jeito ou de outro ele está garantido. Aí, já nessa ação tranquila, os bancos jogam juros exorbitantes nessas taxas que tem, meu amigo. O cara pega um pouquinho de dinheiro. Aí o pior também, um outro elemento. O cara pega esse dinheiro emprestado, não faz nada com ele. Constrói nada na vida dele, sabe? Não faz nada. Por exemplo, se você ainda pegar um dinheiro emprestado da energia solar na sua casa, pelo menos você vai bater a conta de energia, você fez um investimento que lhe dá algum retorno. Você pegou um empréstimo, mas tem um retorno. Mas quando você pega um trabalhador normal, 8, 10, 12 mil reais, e ao final disso você comprou um videogame pro menino, resolveu isso aqui, não tem nada. Você não fez nada, você ficou só com a dívida para pagar em 3, 4 anos. Como é que vai ficar? Essa questão que está acontecendo no Brasil, que é um grande desafio e que faz com que, de repente, no final do mês, aquela família toda está insatisfeita com a sua situação, porque o cara pegou pouco dinheiro, no salário dele não restou quase nada, ele tem que pagar a feira, ele tem que pagar a água, ele tem que pagar a luz, ele tem que pagar um monte de conta, não vai conseguir pagar, e ele fica insatisfeito e diz que a vida dele está pior. Mas há um monte de coisa acontecendo que vai explicar por que é que, no final das contas, as pessoas estão insatisfeitas e revoltadas e querendo mudar. Exatamente, né? Temos a próxima pauta aí. Eu passava o dia todo nessa pauta, porque essa pauta tem muito pano para manga. Amanhã conversando isso, rapaz. Tem muito pano para manga essa pauta aí. Com certeza a gente vai voltar. Então, dentro do cenário nacional, para concluir, a gente tem uma esticadazinha aqui. Vamos falar de Ciro Gomes. O PSDB, através de Aécio Neves, fez um convite público a Ciro Gomes para ser candidato a presidente da República pelo partido Temos o vídeo aí, Neto. Temos o vídeo aí de Aécio Neves. Então vamos botar o vídeo aí. Aqui é assim, rapaz. Produção Gessé Rebouças e Janaíla Oliveira. A dupla que não falha nunca. Vamos ouvir o que é que o Aécio Neves. O Aécio está tão mudado, rapaz. Agradeço a manifestação do governador Ciro Gomes, que o Brasil inteiro conhece.
que o Brasil é muito maior do que a soma de Lula e Bolsonaro. A partir desse momento, o PSDB oferece ao debate nacional a figura qualificadíssima, preparada e corajosa de Ciro Gomes. Obrigado. O que é que Ciro falou? Tem aí? Tem sim. A fala de Ciro Gomes também. Ele, numa coletiva de imprensa, estava Ciro Gomes ao lado de Aécio Neves. Eu mandei aí, Janaído, para você o vídeo. Ele disse o seguinte. E ele disse o seguinte: fala, Ciro. Fala, Ciro, é? Governo contra a opressão. Eu, de minha parte, agradeço por agora e peço a vocês, venham, temos um tempinho ainda, para consultar minha mulher, para consultar meus irmãos, mas para consultar o povo do Ceará que me recebeu de volta. Muito obrigado a todos. Rapaz, olha, eu vou dizer a você, ele vai consultar a mulher. Eu iria também, viu? Me desculpe, já tá rindo aqui, mas eu iria consultar minha mulher. Qualquer coisa de projeto da minha vida, qualquer coisa, eu tenho que consultar a patroa, porque ela tem mais lucidez que eu para ver as coisas melhor que eu. Ela enxerga melhor do que eu as coisas, sabe? E aí vai custar a família e o Ceará. O que é que tem interessante aí? A pergunta, Jéssica, que eu vou fazer aqui para você. Ciro Gomes iria para mais uma, ou o cenário está diferente? Ou tem alguma coisa diferente que hoje a peça Ciro Gomes poderia trazer algum contexto diferente, ou seria mais uma das 200 tentativas que ele fez e naufragou, ou entrou no mar e acabou afundando? Neto, eu acho que o contexto político está diferente. Eu acho que é mais ou menos isso que está acontecendo. O desgaste de Lula, eu acho que nunca esteve tão acentuado, desde que se tem uma série sobre isso. Lula, Neto, saltou no segundo governo de 84%, 86% de aprovação do seu governo, ou seja, mais de 80% de aprovação aí no governo, e agora experimenta pela primeira vez uma desaprovação maior do que a sua aprovação. Isso é avaliação, isso não quer dizer que tem voto aí, mas hoje existe por parte da população essa percepção, e há, Neto, um caldo de cultura se formando nesse momento que caminha contra o governo Lula. Essa é a informação que está posta. Se isso vai virar uma candidatura a presidente da República, eu não sei. Eu, sendo Ciro, nesse universo de polarização, eu não faria isso. Eu apostaria minhas fichas no Ceará. Ele está em primeiro lugar lá no Ceará, inclusive disputando com Camilo. Tem pesquisa de opinião, ele disputando com Camilo Santana, ele à frente de Camilo, tanto no primeiro quanto no segundo turno, e no segundo turno ele ganha dos dois, porque tem no primeiro turno Camilo à frente, uma pesquisa que eu vi, mas no segundo Ciro ganha. Camilo ou Elmano? Camilo. Com Camilo? Porque com Camilo, não, com Elmano perde todos para si. Porque mas com Camilo, que Camilo é o candidato. Camilo Santana, Camilo que era ministro, pediu, Camilo é senador pelo estado do Ceará, pediu afastamento desincompatibilização do Ministério da Educação, que ele estava ministro, para ficar apto à disputa caso o projeto de Elmano não ganhe tração, que é o que está se desenhando lá. Então, assim, Neto, eu não acho que Ciro vá deixar o projeto do Ceará, que ele construiu um movimento de oposição. Quem construiu o movimento de oposição ao PT no Ceará foi Ciro Ferreira Gomes. E hoje há um projeto engajado, com o Capitão Wagner, André Fernandes. Tem inclusive uma figura bem interessante aí, olha aí, ó, Neto, esse camarada, eu trouxe até o vídeo, olha aí, Janete, bota aí pro ouvinte. Com o Inspetor Alberto? Com o Inspetor Alberto, do PL. Olha aí. É muito bom apoiar Ciro Gomes! Olha o Inspetor, cara. Tô com Ciro e não abro! Eita, dê pausa aí, Janete. Deixa eu ele vai dar uma esculhambada aí já. Tá bom, Janete, que vem um palavrão aí. Vem um palavrão já. Então assim, Neto, lá está muito aquecida a política. Primeira vez, eu acho que o Ceará tem uma política nacionalizada. Uma disputa eleitoral nacionalizada. Porque tem muita gente olhando cenários, por exemplo, o PL está olhando para o Ceará hoje com grande atenção. O PSDB, União Brasil, inclusive, Neto, União Progressista, teve uma costura dentro do União Progressista, que tem ministério dentro do governo Lula,
para impedir que eles apoiassem Ciro. Mas Ciro conseguiu reverter isso lá no Ceará e União e o PP ficaram junto com o Ciro Gomes. Ou seja, Neto, no frigir dos ovos, eu acho que a máquina lá está muito mais estruturada do que Ciro se enveredar numa aventura no projeto da presidência da República pelo PSDB. Jessé, eu penso o seguinte aí, olha, de fato concordo com você que há alguma coisa diferente no cenário, sabe? Eu acho que o Ciro, a mesmice de Ciro em muitas eleições, há um cenário diferente no Brasil, sabe? E eu acho que o discurso não é antipolítica, o de Ciro não é um discurso antipolítica, é um anti outra coisa, anti-roubalheira, que Ciro fala muito em roubalheira, né? Eu acho que ele tem oportunidade nesse momento, porque nós estamos diante de um Brasil em que as pessoas estão muito, mas muito desesperançadas. As pessoas não estão gostando das coisas do governo, de Lula, de PT, e tal. Então, não digo só isso, também as pessoas, muitos eleitores, uma boa parte dos eleitores não gostam dessa polarização, não gostam dessa coisa toda, dessa briga toda. Não, uma parte não gosta de PT, outra parte não gosta de Bolsonaro e tudo isso. Sabe, o cenário é diferente. E me parece que nós temos agora um Ciro menos estridente do que ele era antes, né? Vou dar um exemplo aqui para qualificar. Ciro metralhador ambulante. Para pegar o argumento do senhor, para qualificar ele, para a gente trazer um exemplo prático do que é que o senhor está dizendo aqui para o ouvinte e o telespectador entender. Por exemplo, Lula esteve no Ceará, criticou Ciro, disse que Ciro era o dono da verdade, não sei o que, destemperado e tal. E uma repórter, muito gentilmente, chegou para Ciro e disse: olha, o presidente disse que o senhor foi um grande ministro, mas disse que o senhor era destemperado, era não sei o que, e Ciro disse: o que é que o senhor tem a dizer? Disse: não, fico só com a primeira parte, que ele tem uma boa lembrança quando eu era ministro. Pô, isso é um Ciro diferente. Porque senão era esse ladrão aí, não sei o que, vagabundo, e aí ele ia daí pra frente, né? Se não sai isso no tapa com o repórter, que fizer essa pergunta a ele, também vem quando saia no tapa com o repórter. Não, mas eu acho que o Ciro tá bem equilibrado, sabe? Tá com menos cabelo, agora tá mais careca, já tá... os cabelos estão mais... Penso que haveria um contexto favorável ao Ciro. E Ciro tem uma grande vantagem sobre muitos candidatos. O Ciro é um cara que sabe o que fazer na cadeira, sabe o que defende. E defende aquilo que acredita e defende com exidente. E você põe Ciro numa mesa, pode trazer qualquer assunto para você conversar: a educação brasileira, a economia brasileira, a saúde no Brasil, qualquer tema que você trouxer, a indústria brasileira. O Ciro é um cara que não só domina, como tem ideias a respeito, certo? Se vão funcionar, essa é outra coisa. E eu sou muito fã do cara que se candidata e sabe o que quer. E sabe o que quer fazer. Seja prefeito, governador, presidente. Eu quero me candidatar e diga a vocês: eu quero que o Brasil faça isso, vá nesse caminho, vai naquele caminho e vá naquele caminho, entendeu? Então o Ciro tem disso. Seria um candidato que sabe para onde levar o Brasil. Se vai dar certo as ideias dele ou vai dar tudo errado, são outros 500. Mas que ele sabe o que vai fazer, não é um candidato manipulável, do ponto de vista que vai entrar lá sem saber de nada e vai ser manietado, vai ser aquele cara que vai ser levado pelos outros e entrega o governo, terceiriza o governo para os outros, sabe? A equipe aí que conduz, eles que são os competentes. Exatamente. Eu estou aqui só para tirar foto. Então eu gosto disso no Ciro. Mas por outro lado, a dificuldade de uma candidatura de Ciro permanece por conta da polarização. Entendeu? Você furar essa bolha onde está Flávio, Bolsonaro e Lula, e você tem 90% dos eleitores dentro dessa bolha, olhando para essa bolha, escolhendo dentro dessa bolha, não é fácil. Mesmo que você seja o cara mais preparado que os dois, mesmo que você venda uma expectativa melhor para os dois, mas furar a bolha não é fácil. E mesmo que o Ciro esteja melhor do que teve antes, é difícil o Ciro ir para o segundo turno. Tirar um Flávio ou um Lula do segundo turno. É quase impossível isso acontecer. Por isso que eu acho que estratégia no Ceará, a não ser que ele queira participar do debate nacional. Não, mas estrategicamente, inclusive do ponto de vista de uma estratégia nacional de fritura do projeto do PT, porque Ciro, Neto, eu estou observando, Ciro está fazendo o projeto dele no Ceará, mas está gravando o vídeo para o Piauí, está gravando o vídeo para outras regiões aqui do nosso país, porque ele é uma grande liderança nacional, inequivocadamente. Você tem ali, Ciro sempre ficou ali no terceiro lugar. Eu acho que nessa última eleição ele perdeu muito o tom,
Mas assim, Ciro é uma... Teve menos voto que Simone. Teve menos voto, ficou em 4. Foi a única vez que ele ficou em 4. Então assim, sempre ficou ali no pódio, nos 3 primeiros e tal. Então Ciro, ele é essa personalidade e ele está engajado nesse projeto político de diminuir a participação do PT no Nordeste. Inclusive, a CM hoje conta com o apoio do Ciro, está liderando as pesquisas lá na Bahia. Pois eu acho que se o Ciro for governador do Ceará e conseguir fazer entrega para o Ceará... É um candidato à presidência da República. Disso tudo que ele idealiza, disso tudo que ele diz, se ele conseguir concretamente fomentar a indústria e trazer o Ceará para outro patamar com a visão moderna e tiver a boa aprovação, ele se torna candidato natural. Ele entra na primeira da fila para 2030. Exatamente, eu concordo. E ele sabe disso. Tem idade para isso ainda. Tem idade para isso ainda. Vamos seguir com a pauta. Rapaz, já são 18h42. O relógio aqui não para. Eu queria pegar a pauta aqui do Dr. Bernardo e o rumor do MDB. Deixa eu lhe contar o que foi que houve. Saíram hoje notícias, e eu conversei com o Dr. Bernardo sobre isso agora. Não, de manhã ainda. Eu dei uma conversada com ele sobre isso. Saíram agora notícias assim, Gessé, dizendo o seguinte, que Dr. Bernardo pode estar no PV, vai participar da nominata federal PV, PT, PCdoB, certo? É forte candidato a ficar com a vaga lá, porque se prevê que essa nominata vai ter 3 deputados federais e Bernardo é um dos nomes fortes, podendo até tirar o mandato de alguém do PT, entendeu? E aí, essa notícia é o seguinte, que Bernardo tem recebido apoio, estaria nesse tempo, recebendo apoio, Walter estaria ajudando Bernardo na campanha dele federal, liberando algumas bases para apoiar Bernardo. E que isso seria um movimento, um acordo em que Bernardo, terminada a eleição, se for eleito deputado federal, deixaria o PV no futuro e se filiaria novamente ao MDB, faria o caminho de volta, certo? Então perguntei a Bernardo, Dr. Bernardo, sobre isso, o que é que ele achava disso, e ele dizia o seguinte, que Walter deveria trabalhar para arrumar voto para ele e para o povo dele. E não, Walter vai arrumar voto para ele, para mim não precisa, sabe? Porque, Gessé, tem um detalhe aí, isso pode estar sendo plantado, esse noticiário pode estar sendo plantado, entendeu? Pode estar sendo plantado de fora para dentro ou de dentro para dentro. De dentro para dentro, tá entendendo o que eu estou dizendo? Para quê? Para criar o clima de desarticulação, de dificuldade de convivência. Olha, esse cara veio para cá e tá querendo só usar a gente como trampolim para ganhar um mandato, depois vai embora e não tem identidade com a gente. Aí Bernardo me disse, olha, veja só, quando, desde o começo, qual foi o primeiro deputado que disse a Walter, e todo o círculo que estava dentro com ele, que não ia com ele? Foi o Dr. Bernardo, me lembro disso. Declarou antes de todo mundo que disse, eu vou ficar aqui. Então não rompo com fato, né? Deixei claro desde o começo, não fiz minha conversa, não fui de última hora, então o Walter foi embora. Para mim, eu tinha uma parceria com ele, respeito, mas ficou para trás. A minha realidade é essa aqui, e ele disse, nesses 4 anos de Fátima, eu tenho dado testemunho de lealdade, eu fui leal no meu mandato, fui leal com ele, não tenho queixa, Agora, ninguém pode dizer que eu fui desleal. Então, não, isso aí não é verdade, não tem nada disso. Não tenho nenhum acordo com o Walter. Eu estou dizendo de PUC. Ele disse, pode dizer aí que eu estou dizendo de PUC. Que Walter vai cuidar, arrumar voto para ele. Para mim não precisa, não, que eu mesmo arrumo. O que é que você acha? Pois é, Neto. É um jogo baixo, né? É um jogo baixo aí. É o jogo que é jogado. É um jogo baixo, assim, porque, efetivamente, o Dr. Bernardo sempre... Eu acho que é um homem transparente nesse aspecto, assim. Ele, quando tá com um determinado aliado, ele tá com esse aliado, e quando não, ele trata com respeito, mas trata como adversário político, né? Em relação a Walter, é a mesma coisa. Eu não sei de onde surgiu, né, esse rumor. Mas eu penso que vem de dentro. Mas sabe por quê? O eleitor que vota sempre nesse espectro da esquerda, olha para Bernardo e não pensa em votar nele, né? Esse cara vai trair a gente. Fogo amigo, né? O famoso fogo amigo. Pois bem, mas de todo modo, Dr. Bernardo dá um recado, né? Para esse fogo amigo. Pode ter vindo ou não, pode ter vindo de uma desestabilização externa também. Também, para desestabilizar. Para desestabilizar a nominata e tal. Porque, efetivamente, hoje, as 2 nominatas mais fortes para a pré-candidatura de deputado federal é a nominata da Federação Brasil da Esperança e também a nominata do PL. Essas são as 2 nominatas mais fortes hoje. Pelo menos é assim que eu estou vendo, e é assim que muita gente está vendo, inclusive o senhor
Essas são as duas nominatas mais fortes. Então, você criar esse rumor, esse burburinho... E amanhã a gente vai conversar com o Kelps, a gente vai ver como é que tá a nominata. Pois é, amanhã a gente vai conversar com o Kelps Lima, né? Que é um homem muito articulado, aqui no nosso programa, amigo de todo mundo, conversa com todo mundo. Kelps é uma figura política interessante aqui do estado do Rio Grande do Norte. Pois bem, então, doutor Bernardo, essa tentativa de criar instabilidade, eu acho que vai muito pela força dessa nominata. A nominata é muito pesada lá. Neto, lá eu acho que faz três deputados. Porque fez voto para fazer 3 deputados já na eleição passada. E certamente com o doutor Bernardo dentro desse jogo... mas o doutor Bernardo, eu coloco o doutor Bernardo um patamar, 2 ou 3 prateleiras à frente de Tabata Pimenta. Porque Tabata, Neto, embora seja essa figura exuberante da política, uma mulher desenvolta, cheia de combate aos preconceitos e tal, mas uma coisa é isso, outra coisa, Neto, é aquela dinâmica de voto que doutor Bernardo tem, num tipo de coesão política muito conhecida, que é de assistência a quem precisa, um monte de vereador, de prefeito que tem doutor Bernardo como um parceiro do seu próprio mandato. É uma coisa sólida a atuação de doutor Bernardo aqui no estado. Todo mundo sabe disso. Doutor Bernardo, né, na primeira vez estourou de voto sem nem ninguém esperar. Aquela primeira eleição, né? Então, ele já muito mais preparado, 18, muito mais... Né? Exatamente, ele muito mais preparado, muito mais experiente, certamente isso vai estar a serviço dele nessa pré-candidatura a deputado federal. Pois é, nominata, mas é o jogo. O jogo é isso. A gente falou aqui na nominata do PSDB estadual, né? O veto de Taveira a Gustavo Soares, que já tem agora essa questão aqui, que também pode ser externo para desestabilizar, tentar desestabilizar. Esse é o jogo. Esse é o jogo que está sendo jogado e todo mundo aí joga com as armas que tem. E esse o próximo assunto da nossa pauta é a tentativa de Fátima Bezerra de subir Samanda Alves nas pesquisas, na prateleira, colocar Samanda na prateleira de cima. Eu digo isso porque ela botou Samanda debaixo do braço, foi para Brasília, para a posse lá do ministro Zé Guimarães. Lá no Relações Institucionais. Só uma curiosidade aqui. Zé Guimarães estava com a briga assim, de se medir a metro lá no Ceará, porque Cid estava fazendo uma força muito grande lá para apoiar Mano, enfim, um deputado federal. É um deputado federal que quer ser senador, exatamente. E aí Guimarães estava dizendo que não pode, porque esses aí são sepulcro caiado, não sei o que, esculhambando e dizendo que não tinha quem tirasse a candidatura dele. Só foi Lula conversar e nomear ele ministro da Secretaria de Relações Institucionais. Parece que ele desistiu da sua pré-candidatura ao Senado. Júnior Mano. Júnior Mano, pronto. O nome dele é Júnior Mano. E aí aparece que Cid ganhou a parada para José Guimarães, que inclusive é o cabo do dinheiro na cueca. É o cabo do... Não, o assessor. O assessor estava com o dinheiro na cueca. Para não levar, né? Ele não esqueceu, né? Não. Nem a polícia. Nem a polícia? Não. Bom, Jessé, então essa questão aí de Fátima, que eu estou dizendo aqui, Fátima levou Samanda para Brasília, para essa posse de José Guimarães no Ministério das Relações Institucionais. Depois Lula recebeu Samanda, tiraram fotos, né? Me parece que há um esforço muito grande da governadora Fátima Bezerra de alavancar Samanda, sabe? Como eu usei o termo figurativo, mudar ela na prateleira, botar ela mais para cima na prateleira, sabe? E levar a Samanda para Brasília, tirar foto lá com Lula, as duas, é uma tentativa de Fátima de fazer essa alavancagem com a candidatura de Samanda. Há um esforço também da governadora no cumprimento das pautas e a forma como Samanda tem participado das ações do governo, muito grande para catapultar, para ver se ela sobe. Vamos ver que resultado isso vai ter. Eu só quero trazer a informação que a gente percebe claramente o esforço que Fátima está fazendo em relação a Samanda. Até mesmo porque corria-se aquele risco que se de repente amanhã o PDT oficialize o nome ao Senado, e se for Rafael Mota, que Rafael possa se tornar na dobradinha mais competitivo que Samanda. É uma questão que está em aberto, ninguém sabe exatamente se isso vai acontecer. Mas seria muito ruim para Samanda se de repente Rafael, chegando à chapa, fosse formar dobradinha, tivesse mais intenções de voto em pesquisa do que Samanda, o que deixaria ela aí num plano mais esquecido. Então Fátima está de início, a todo custo,
tentando fazer com que Samanta tenha essa visibilidade e ela possa, com isso, se traduzir em pesquisas. Tá bom, Gessé? Tá bom, meu amigo. Agora vamos falar, né? Naquela pauta. Não, vamos falar na pauta que a gente ficou de falar. Faz 2 dias que a gente tá tentando falar nessa pauta e não consegue, que é justamente os 15 dias da administração Marcos Medeiros. E aí, Gessé? Marcos completou 15 dias, assumiu no finalzinho aí de março, né? Está no governo, são 2 semanas. Já é possível fazer alguma avaliação, tirar algum retrato, colocar algum adjetivo, ou entender o perfil? Você acha que já é possível fazer avaliação? E se é possível, Gessé, eu estou entrevistando você agora. Se é possível, que imagem Marcos tem nesse primeiro período de gestor? Neto, isso aí é uma coisa para a gente problematizar aqui, porque efetivamente Marcos tem um desafio. Porque Alisson inaugurou, eu me lembro muito bem, fui conversar com um político antigo, assim, que Alisson ganhou, e Alisson começou muito frenético. Começar a fazer obra e não sei o quê, uma dinâmica de 220 os 4 anos. E um político tarimbado, matreiro, conversando comigo, ele disse, eu fosse esse menino, eu só trabalharia os últimos 2 anos. Nos primeiros anos eu levaria banho-maria porque o povo esquece. Isso foi ele me dizendo, né, esse político mais matreiro e tal. Eu disse, olha, cada um tem um perfil, eu argumentei com ele. E eu acho que se a pessoa tiver conteúdo para trabalhar os 4 anos, por que vai trabalhar 2? A população espera que o político trabalhe. Isso, inclusive, passa um sinal muito positivo para a população. E o resultado veio nas eleições, que foi uma vitória histórica. 113 mil votos, foi a maior votação nominal da história de Mossoró. Não foi a maior votação percentual, mas foi a maior votação nominal. E uma gestão amplamente aprovada, aí, com mais de 80% de aprovação da população. Então, Marcos, ele assume o governo, o canto de Alisson, com essa sombra, essa grande sombra criada pelo modus operandi de Alisson Bezerra. Marcos precisa, Neto, nesse momento, imprimir uma identidade sua. Ainda é muito cedo para falar, existe hoje a divulgação do Mossoró Cidade Junina, que inclusive está acontecendo agora, às 18 horas, no Hotel Termas, a divulgação do Mossoró Cidade Junina. Mas eu acho que essa identidade, essa impressão da população em relação a quem é Marcos Bezerra, o modus operandi da administração de Marcos Bezerra, ela vai vir com o tempo, né? 15 dias ainda é um período muito diminuto para falar em qualquer tipo de identidade, ou mesmo crise de identidade, quando for comparar os 2 governos. Pois é, eu acho que realmente ainda é cedo, mas há um contraste entre perfis. O perfil de Marcos é diferente do perfil de Alisson. Alisson é um vendedor, assim, no aspecto assim, de vendedor, assim, ele vende o trabalho que ele faz, ele vende bem, né? E Marcos não tem esse perfil. Se você for olhar, e aí você acaba comparando com o Alisson mesmo, porque é o comparativo que se estabelece. Você vê a forma como o Alisson vende a obra, vende o trabalho dele, vende aquelas realizações que ele faz, ele tem uma maneira, né? E você não encontra em Marcos esse perfil. Ele tenta, em alguma forma, eu percebo de início, assim, copiar alguns modelos que vem de Alisson, né? Dinheiro na conta, quando pagou a folha no dia, dinheiro na conta, o dinheiro chegou na conta. Ou então, como no dia seguinte já estava numa obra, e quando vai para as obras tal, para mostrar um prefeito em ação, em atividade, algumas reuniões de secretaria mostrando um prefeito planejando tudo, sabe? Mas são diferenças abissais. Você não vai esperar esse animador de rede social em Marcos. Ele não vai ter esse perfil nunca. Aquele cara que faz animação, que vende. Eu digo assim que Alisson, ele consegue vender aquecedor no Nordeste, sabe? Sem problema nenhum, ele vende aquecedor no Nordeste, porque ele se vende bem. E Marcos tem outro perfil. Ele é um comunicador nato. E Marcos tem outro perfil. O Marcos é mais reservado nessa forma e tenta, e a gente percebe que ele tenta forçar, não é forçar, ele tenta um pouco ainda seguir modelos de Alisson, mas tem dificuldades nesses modelos, principalmente na comunicação, da forma de se comunicar. Mas é muito cedo para você colocar adjetivos ou para você rotular o perfil de Marcos como prefeito. A gente tem que esperar um pouco mais. Ele tem um grande desafio, o Mossoró Cidade Junina aí pela frente, essas realizações, né? E um teste. É um teste, como o Alisson capitalizava o Mossoró Cidade Junina, né? Não só capitalizava, Neto, mas era um sucesso no sentido de organização.
Então digo que além da questão política, é um desafio administrativo também para Marcos, que ele vai ter que enfrentar esse desafio. Né? Temos o próximo assunto aí? Temos, nós estamos o quê? Faltando nós 4 só minutos. Temos 3 minutos. É o que os pré-candidatos estão fazendo, Gessé. Você tem aí o que é que cada um está fazendo? Olha, Alice visitou a Costa Branca esses últimos dias, teve com liderança de Porto do Mangue, Areia Branca, teve com o prefeito Souza, teve com um pré-candidato que, aliás, perdeu as eleições para Faustino Júnior Bola, lá em Porto do Mangue, teve ao lado de Sael, lá em Porto do Mangue. Enfim, lideranças ali daquela região, da região da Costa Branca. Eu não sei se ele foi em Grossos, eu não vi nada nesse sentido. Mas Cíntia é do União Brasil e apoia a pretensão de Alice. Eu acho que a prefeita lá de Tibau, não sei como é que está a situação dela lá, é Lidiane, também não sei como é que está a situação dela, Naldinho lá. Mas a Alice esteve na Costa Branca. A Álvaro iria para a Costa Branca agora esses dias e resolveu desmarcar. Segundo as informações, é um problema de saúde, que ele tinha de ir para São Paulo. Fez uma bateria, fez uns exames. Certo, mas aí, Neto, o erro. É preventivo. Certo, mas o erro dele é marcar uma agenda e não ir. Então cancela a agenda. Ele pode desmarcar. Não, agora... pode, mas eu estou dizendo que eu não faria isso. Se eu marcasse uma agenda, eu iria. Mas foi uma questão de saúde. Certo, mas é porque eu estou dizendo. Se fosse urgentíssima, tudo bem. Mas eu não teria marcado, eu teria ido para a bateria de exames. Exatamente. Então acho isso um erro de Álvaro nesse aspecto. E Cadu, a governadora veio para cá, para Mossoró, passou com a ministra aqui, a ministra esteve na CDL, etc., conversou com todo mundo, mas Cadu não veio, ficou em Natal fazendo articulação política. Essa foi a nossa informação, dita pelo nosso amigo aqui e companheiro da casa aqui, Fernando Mineiro, que disse a mim que ele não tinha vindo para essa agenda, teria ficado de Natal para fazer articulação política. Eu vi uma entrevista de Auro, mas de novo ele estava, acho que foi ontem. Isso, ele 98. 98. E aí ele veio com aquela história que acha que vai para o segundo turno com Cadu, porque Cadu representa a esquerda, tem a força de Lula, então ele prevê, e ele tem dito isso várias vezes. Mas isso aí é muito mais a estratégia, porque Cadu também acha que vai dizer também que vai para o segundo turno com Álvaro. Né, os dois tentam excluir a Alisson desse cenário, tentam tirar a Alisson no palco, ficar os dois no palco. Então, jamais o Cadu ou o Álvaro vão dizer que pensam que poderão ir para o segundo turno com a Alisson. Para eles, a Alisson não existe, porque eles têm que vender a ideia de que o adversário é o outro para dentro da polarização se beneficiarem ambos. Né? Eles têm um benefício direto. Mas só uma pergunta, na entrevista foi feita lá, tem uma pergunta que eu achei um pouco infantil, de uma apresentadora dizendo que como é que ele pode se portar dessa maneira, votando em Flávio Bolsonaro e elogiando Lula. Ele deu uma resposta que na minha cabeça foi muito correta. Ele diz, olha, não é porque eu apoio um candidato, eu estou dentro de um projeto político, que eu vá ser agressivo, dizer nada contra, falar mal de outra pessoa, não. Enxergo Lula um grande brasileiro, mas eu voto em Flávio. E parece que essas pessoas binárias que só têm 2 neurônios têm dificuldade de enxergar que uma pessoa pode votar noutra e não sair desancando ninguém. Mas não é o estilo Álvaro, não. Ele desanca mesmo, viu? É porque ele tá. Não, mas eu não. Ele devia ter tomado algum comprimido. Não, mas assim, não sei, né? Não, ele é meio. Ele não é o cara. Ele tem às vezes de Ciro Gomes, sabe? Não. Mas deixa eu só dizer, já sabe que o tempo chegou, 19 horas. Eu penso o seguinte: você tem 3 pré-candidatos cumprindo a agenda, mas me parece que a Alisson nesse momento capitaliza melhor. E vou dizer por quê. Porque ele capitalizou um projeto, ele construiu uma ideia para esse período. E parece-me que Álvaro e que Cadu estão meio a esmo, sabe? Exatamente. Cumprindo agendas, a mesma visão. Fazendo produção de conteúdos para rede social, mas meio a esmo. E Alisson não, ele encaixou dentro de um roteiro. Ele montou um roteiro. E os outros estão meio sem roteiro. É essa a impressão que eu tenho. Esse negócio, a ideia de 167 razões, é um roteiro que encaixou e ele vai cumprir e perfeito. É uma boa ideia, uma excelente ideia. Alisson sabe fazer campanha. E o Álvaro e o Cadu estão meio... Estão aéreos. Fazendo o dia a dia, a agenda do dia a dia, andando. Sem início, meio e fim. Não conseguiram anexar nenhum roteiro a eles. Sem início, meio e fim. Nem construção de nada. Exatamente, eu tenho a mesma percepção. Aí eu acho que nesse aspecto ela está aproveitando melhor. São 7 horas e 1 minuto, eu vou embora. Eu vou embora, tem jogo do Botafogo agora.
Né? Vamos dar no Racing. O Racing. Vamos dar no Racing hoje. Mas deixa eu mandar um abraço aqui pro nosso amigo Ligório aqui. Que tá um abraço para Chagas, que sempre acompanha o nosso programa. É. Ele vem toda noite tá acompanhando a gente. Meu pois amigo Chagas. Pois é, um abraço aí pra Chagas. Uma boa noite para todo mundo. Pois é, o Neto agora vai sofrer. Assistiu o Bahia aí, como é o foi Bahia e o Real Madrid. E agora vai sofrer Botafogo e Racing. Botafogo e Racing. E você, Pior, vai assistir Flamengo e bora, sei lá. Qual é o time, hein? Não. Mas qual é o nome do time que enfrenta o Flamengo amanhã? Não, mas vai lá assistir o Racing. Olha, sei lá, nem sei nem o nome. Olha, ninguém Racing, vai lá assistir. Inclusive, é uma possibilidade de peia muito grande que vai jogar lá na casa do Racing, né? Exatamente. Amanhã a gente conversa. Pois é, amanhã boa noite, meu povo. Boa noite e até amanhã.